Olá, Júlio. Espreguicemos. Espreguicemos. Hoje vamos falar das paixões que surgem no trabalho, não é? Porque acontece muito. E acontece porquê? Porque provavelmente passamos muito tempo com aquelas pessoas, não é, Júlio? É uma das variáveis sistematicamente avaliadas. Ou, nem sei se aliás é boa palavra, consideradas. Quer queiramos, quer não. Enfim, estamos a falar de trabalhos, digamos assim, clássicos, das 9 às 5, ou o que quiser, não é? Mas, com enorme frequência, qualquer um de nós dirá que passamos mais tempo com os companheiros de trabalho do que com os amigos, com a família, pronto, com todos os outros. E é verdade. E é verdade. Não é? E passamos muito mais tempo, a maior parte das vezes, com os colegas de trabalho do que com a nossa cara metade, porque Nem mais. com essa cara metade nós passamos grande parte do tempo a dormir. Também, ainda por cima, não é? Pronto. Aliás, há pessoas que ficam sempre aterrorizadas, pronto, aquela gente que tem a sorte de dormir 8 horas seguidas, que é uma coisa que já não me lembro, que ficam um bocado angustiadas e dizem, mas nós passamos um terço da nossa vida a dormir. Eu neste momento não importava nada passar um terço da minha vida a dormir 8 horas, seria um luxo. Mas enfim, não acontece. Mas também, pronto, uma pessoa depois também aprende a tirar vantagens disso. Eu, hoje em dia, começo a trabalhar bem mais cedo que antigamente e isso muitas vezes liberta-me ao fim do dia a horas que eu não esperaria. Mas logo na primeira linha do artigo diz-se o número de relações que começam no local de trabalho é muito mais elevado do que possa pensar. Eu não estou nada de acordo com isto. Porque acho que a maior parte das pessoas não fica nada surpreendida com o que é afirmado. Porque quase todos nós, quer dizer, estamos numa sociedade em que nos casamentos, rigorosamente falando, mesmo nos casamentos, em cada 2 acaba um. Mas não tem que ser casamentos, quer dizer, nas relações em geral. E todos nós conhecemos pessoas que acabaram relações, quando é o caso disso, porque há muita gente que acaba relações, ponto, sem haver triângulos envolvidos, mas em que as pessoas acabaram por causa de alguém e com enorme frequência esse alguém é precisamente alguém do trabalho. Que ou surgiu no trabalho ou, e eu até me arrisco a dizer que sob certos aspectos é mais habitual. É mais habitual. Ou é alguém que já trabalhava, e porquê é que eu digo que é mais habitual? Porque, em geral, aquilo que se nos depara são situações em que a pouco e pouco se estabeleceu uma progressiva intimidade entre aquelas duas pessoas. Ou seja, muitas vezes... No fundo, há tempo para conhecer aquela pessoa, não é? Há tempo. E eu ouço muitas histórias em que o primeiro passo foi estritamente laboral. Nós encontramos alguém com quem é agradável trabalhar. O que é importante, diga-se de passagem. Um bom ambiente de trabalho faz muito por nós. Bom, mas depois vamos descobrindo outras facetas da pessoa e a pessoa, se calhar, lê livros que nós também lemos. O oposto, que é a pessoa é capaz de abrir-nos horizontes que nós nunca explorámos. Ou seja, por trás do colega de trabalho ou da colega de trabalho surge a pessoa inteira. E essa pessoa inteira pode agradar-nos. Depois há um mecanismo muito habitual, que é quando algo não vai bem nas nossas relações amorosas, alguns de nós são verdadeiras conchas, diga-se de passagem, mas outros não. E quando reparam, encontraram um ombro amigo. E lá está. Não é nada raro que seja no trabalho, pelas horas que se está no trabalho. Pelas horas, pelas múltiplas reações que vamos podendo assistir ao longo do dia, nós no fundo passamos de facto a conhecer bem aquela pessoa, não é? Nem mais. Perante situações adversas, perante situações comemorativas, facilmente surge um ombro para nos consolar de algum problema, por exemplo, em casa. Quando não é simétrico. Quando não temos pessoas que estão as duas à procura de um ombro. E o que a Inês dizia também é muito importante, a questão do conhecimento, que é
É evidente que, na maioria dos casos, nós, quando fechamos a porta de manhã atrás de nós, afivelamos uma máscara. Porque, em princípio, não nos convém. O verbo pode não ser o mais agradável, mas até em termos laborais, não nos convém que toda a gente perceba que nós estamos a passar um mau bocado. Mas alguém que trabalha connosco há meses e anos conhece-nos de gingeira, Inês. E há um tom mais brusco na voz. Há alguém que normalmente é a pessoa mais hilariante da secção e que surpreendemos num mutismo completamente inesperado e injustificado com problemas laborais, e as pessoas notam. E umas, diga-se passagem, respeitam em absoluto e, se nós quisermos falar, escutam. Se não, não há problema nenhum. Outras perguntam, até porque já têm intimidade, etc. E por isso, já sei que lá em casa há gente que está a dizer como é que se pode ser tão ingênuo na casa dos 60, a caminho dos 70. E por isso, eu ouço tanta gente que me diz, eu meti-me numa enrascada e não percebi durante muito tempo que me estava a meter. O que é que se entende por enrascada? Porque de repente estão em situações triangulares. É claro que nós aqui estamos a pôr de lado todas as situações em que somos solteiros e bons rapazes ou boas raparigas e podemos, na mesma, era o que faltava, apaixonar-nos no trabalho. Olha, eu faço parte de uma profissão em que isso presumo que continue a acontecer muito, mas que no meu tempo ainda acontecia mais, porque medicina é um curso muito endogâmico. Nós vivemos dias seguidos nas faculdades, nos hospitais escolares, como se dizia. No meu tempo até muito isolados do resto da academia, aqui no Porto, o Hospital São João, era num descampado, minha querida. Hoje em dia é um polo universitário, como tudo, com hotéis, com isto, com aquilo, com aquilo outro. No meu tempo era um descampado. Ponto final, parágrafo. E, portanto, era muito mais provável que a malta se apaixonasse na faculdade do que na faculdade de Economia ou de Filosofia ou fosse o que fosse. Isso é que era na Faculdade da Vida. Também existe. Também existe, também existe. Também existe, não é? Pronto. E portanto, é evidente que este contacto, de vez em quando... Portanto, estou a dizer, não estamos aqui a falar de quem está completamente disponível para essas paixões. E se correr bem, correu bem. Se não correr, alguma outra virá a seguir. Não é? Quando vem, há pessoas que têm uma paixão e depois as outras perdem em comparação. Mas estamos a falar é de... Eu não tenho a menor dúvida que ao longo de 40 anos ouvi pessoas que me disseram, eu de repente percebi que aquela pessoa tinha passado a significar algo completamente diferente para mim e fiquei surpreendido. Isto para não se pensar que isto sistematicamente o que é que traduz? Traduz o engatatão ou a sedutora que de repente resolveu, como se diz na minha terra, deitar a luva ao colega de trabalho ou à colega de trabalho, não é? Claro que isso existe, não é? Mas a mim interessa muito mais o mecanismo que nós abordámos logo de início, que é a progressiva intimidade não física. Essa virá depois, em alguns casos. Noutros não, há quem mete travões às 4 rodas. Não é? Costuma acontecer perante o anúncio de um novo relacionamento que nasceu precisamente no trabalho, as pessoas mostrarem o seu espanto e dizerem, mas vocês já trabalham juntos há tantos anos. Precisamente, não é? Precisamente. Aconteceu porque se conheciam e a coisa foi crescendo, foi sendo Exato. gradual, não é? Vou repetir, sabe como eu sou obsessivo, não estou a negar aquelas situações em que a Inês trabalha numa secção há 20 anos e de repente entra pela secção um cruzador ou um porta-aviões e a Inês, como nos desenhos animados, o seu maxilar vai até à secretária. Não Estou a negar isso. Desculpe, vou aqui dar-lhe uma imagem que de certeza nunca viu. Menos marítima. Eu tiro o elástico do cabelo, Sim. tiro os óculos que tenho, não é? Sim. Porque sou miúpe. Sim. E
Nunca vi uma coisa dessas, com Sim. certeza, a acontecer, não é? Tipo, a secretária que revoluciona a sua vida depois do porta-aviões Sim, entrar pronto. no escritório, não é? Sim, ou então aquela coisa que... Eu não digo que não Ah, aconteça. e claro que tinha Tem, desapertado também o botão da blusa, não é? Que estava evidente, abotoada até cima, não é? evidente, de uma forma casta. Casta, claro, Casta, claro. casta. Que é uma palavra, aliás, que tem... Nós castas gostamos Era o que eu ia bastante dizer. também, não É é? uma palavra que tem qualidades que fazem com que nós a apreciemos em vários registros. Pronto. Até a monocasta, Eu, até a eu, monocasta. eu continuo a achar que um dia o Ministério da Saúde proíbe este programa. Em termos de prevenção. Pronto. Bom, mas então o porta-aviões entra Portanto, não estou a e de negar repente isso. também pode surtir algum É efeito, não é? evidente, não é? Mas para mim, em termos psicológicos, tem muito menos piada. Do que as outras relações, porque aí o que é que verdadeiramente conta? Conta que há um aspecto físico que nos deixa maravilhados, há qualquer coisa que nos faz sentir rejuvenescidos, é qualquer coisa de brusco. Em termos psicológicos, para mim interessa muito mais este deslizar que faz com que numa determinada altura alguém me diga é que eu, por exemplo, já falo com ela de coisas que não falo com a minha mulher em casa. Ou sinto mais bem entendido por ela, ou por ele, não é? Do que me sinto em casa. Isto em termos psicológicos é, perdoar-me-ão se acham que isto é de alguma forma cruel ou cínico, mas é de formação profissional e eu gosto muito da minha profissão. Uh, Isto em termos psicológicos é muito mais fascinante, não é? Do que a bomba que entrou em janeiro. E é evidente, depois no artigo diz assim: isto é complicado porque quer o casal consiga viver feliz para sempre ou a relação termine passado pouco tempo, nem todas as pessoas têm a capacidade para separar a vida pessoal da profissional. Pois não. Mas isso é tanto no início como no eventual fim. Eu estou a dizer eventual porque a pessoa pode iniciar uma relação com aquela pessoa. É curioso verificar que se inicia, suponhamos que alguém deixa a sua companheira ou o seu companheiro e junto aos trapinhos com alguém que encontrou no trabalho. É curioso, porque cria-se uma situação que grande parte dos casais que eu ouvi ao longo de todos estes anos consideram arriscada, que é muitos casais dizerem-me, Soutor, não é bom para a nossa relação trabalharmos juntos. Chegamos a casa e não resistimos a falar do trabalho. Claro, claro. São sócios, isto, aquilo, aquilo, tal e tal. E é muito curioso verificar que nesta situação, em princípio, o que vai acontecer é isso. A pessoa vai iniciar uma relação com alguém com quem trabalha. E, portanto, vai acontecer o que esses casais me dizem, que é, ao jantar, passo o exagero, não tem nada para contar ao outro e vice-versa. Porque estiveram o dia inteiro juntos. Isto também não é negar que conheci não sei quantos casais que trabalhavam juntos e felicíssimos da vida. Pronto. Mas serão mais a exceção, não é? Mas não digo exceção, mas ouvi muita gente ao longo de décadas tentar, inclusivamente, quando. Porque há situações que são inevitáveis. Há pessoas que são sócias, que uma delas tem competências que são completamente indispensáveis para a empresa, etc. Mas em que vi pessoas arranjarem maneira de, pelo menos, embora trabalhando no mesmo local, não é? Tentarem manter alguma distância geográfica para que as coisas não sejam uma espécie de colagem que faz com que verdadeiramente 7 dias por semana, porque é muito difícil depois não trazer preocupações para casa, quando ainda por cima são dois, sabe Deus com um, e isso as pessoas não apreciam muito. Depois há esta coisa e a relação termina. Bom, aqui há lutos muito difíceis de fazer. Porque
como compreende, terminou uma relação. Até dou de barato que possa ter terminado num registro relativamente pacífico, Inês. Mas depois, para fazer um luto, é complicado, se a Inês ainda gosta, tropeçar nele ou nela todos os dias. Não é propriamente o nosso sonho. O velho Ovídio já dizia isso. Vai viajar e tal, porque a Inês teve uma paixão assolapada no seu emprego. E de repente, esse... Eu ia dizer psicopata, mas não. Esse burro... Não, posso ser eu a psicopata, Não, não mas estou a é? falar dele. Esse burro terminou a relação consigo. Quer dizer, isto É impossível, é é impossível. impossível. Ou, se for possível, é alguém desprovido de bom gosto, de inteligência, etc. Pronto, adiante. E agora, a Inês, todos os dias de manhã, sabe, lá vou eu Pedir-lhe para enviar um fax. pedir-lhe para enviar um fax, trocar e-mails, ou isto ou aquilo. Repara Quando... que já ninguém pede para enviar faxes. Pronto, é evidente. Pronto, não interessa. Mas quando, na realidade, o que me apetece é atropelá-lo. E já nem estou, como diriam os velhos gregos, porque argumentavam assim e depois diziam, e já nem estou a falar quando ao barulho se metem relações hierárquicas. É que alguém pode mandar noutro alguém. E pode haver ajustes de contas. E isto pode envenenar completamente aquilo que é um ambiente de trabalho. Como também são relações complicadas, porque aqui está-se a partir do princípio de que a pessoa se interessa por alguém no trabalho e que se desenvolve uma relação. Mas há situações em que a pessoa, perante isso, faz uma escolha, e como eu dizia há bocado, mete travões às 4 rodas ou às 30 hormonas e diz: não, eu não quero pôr em risco a minha família, a minha relação fora do trabalho, etc. Mas, se a situação triangular foi uma situação triangular que extravasou e, por exemplo, o outro vértice do triângulo sabe o que aconteceu, isto pode ser complicado. Isto foi em associação livre quando falei de poder hierárquico. Porque podemos ficar em situações em que o triângulo exterior exige que o triângulo não, o vértice, exige que o vértice dentro do trabalho, se há poder para isso, seja, por exemplo, despedido. O que é muito complicado. Porque agora já não é só, entre aspas, terminar relações. É alguém ir porta fora para o desemprego. E, portanto, são situações que potencialmente, digamos assim, têm tudo para dar chatices. É claro que lá em casa alguns dos nossos ouvintes estão a olhar um para o outro enlevados e a dizer: nós arriscámos e petiscámos. Têm os meus parabéns. Não é? Estas coisas dos Nem sempre afetos. acontece, sim. Claro. Esta coisa dos afetos. Temos que ter a noção de que, pronto, mete-se a cabecinha. E muitas vezes mete-se a cabecinha para vermos o céu azul. Outras vezes para vir um raio e cortar. Mas pronto, é assim. Não é? Há pouco, Júlio, agora vamos falar aqui de um capítulo politicamente incorreto. Diga. Quando o Júlio às vezes não, há pouco falava das relações triangulares, não é? Sim. Há quem tenha essa vida paralela, não é? Sim. Em que tem a sua metade em casa. Sim. E outra metade, não será metade, mas um terço, no trabalho. E tem o melhor dos dois mundos, no fundo, não é? Porque repare, chega à casa e não continua a falar de trabalho. Fala só do que escolher, não é? E em relação à geometria, permita-me que lhe diga que há pessoas que me falam de uma maneira que não me dá o direito de duvidar que elas estão a dizer-me que têm metade fora do trabalho e metade dentro do trabalho. Sim. Pronto. Ou então já têm mais dentro do trabalho do que fora. O que acontece é que nessas situações, como nas situações triangulares em geral, mas aqui metendo a questão laboral, a Inês houve pessoas que no fundo lhe dizem, explícito ou implicitamente o quê? A grande diferença para mim
se quiser, é que uma destas relações está legalizada e assumida socialmente e a outra não. Mas naquilo que é a importância para mim, eu não consigo verdadeiramente discernir. E isto é muito complicado. Porque aqui, o velho estereótipo de o casal e ele ou ela com o amante ou a amante não se aplica. Se a Inês, por exemplo, tiver um deslize e aplicar, infelizmente, a palavra foi completamente ajavardada, tiraram-lhe a nobreza, e aplicar a palavra amante, a pessoa fica ofendida, porque não considera a outra uma amante ou um amante. O estatuto é diferente. A palavra amante ainda tem essa carga negativa, não é? Mas Tem, também ainda não se tem. inventou nenhuma que suplantasse essa, julgo eu. Não, pois é verdade, mas é pena, não é? Porque Amante é uma palavra muito bonita. é lindíssima, não é? Olha, o Eugénio tinha um livro de poesia, tinha e tem um livro de poesia que se chama Os Amantes Sem Dinheiro. Sim. Não é? E aqui não há nenhuma. O amante é o que ama. Não é? Depois tornou-se, digamos assim, a pessoa da mão esquerda, como se dizia antigamente. Depois, há outra questão, que é as pessoas com maior frequência, as mulheres. Porque essa história da igualdade absoluta é uma história da carochinha. As mulheres queixam-se de concorrência desleal. Porquê? Porque, no fundo, dizem, doutor, estando a falar de relações heterossexuais, doutor, pois é, eu sou a chata que digo que os filhos que tiveram negativas, que digo que ele tem que ajudar o quinzinho a estudar matemática, que de manhã estou a discutir com ele que estamos atrasados, que tenho que decidir quem é que vai para o quarto banho primeiro, que ele acorda e vê-me desgrenhada, como eu o vejo a ele, desgrenhado e com barriga de cerveja, e depois ele chega ao emprego e encontra a outra toda apraltada. Ora bem, isto no concreto é verdade, querida. Há uma data de questões que a conjugalidade implica necessariamente. Nem que seja tocar o despertador e nós dizermos não acredito e atirarmos o despertador contra a parede, porque queremos dormir mais uma horinha, que depois, no emprego, não se verificam porquê? Porque estamos todos lá com um determinado tipo de apresentação. Aliás, se não a tivermos, até nos arriscamos a ir porta fora. Porque contactamos com o público, porque há determinadas regras no sítio onde trabalhamos, etc. E, portanto, não é nada raro que quem está na relação, que já leva não sei quantos anos, que eventualmente tem os pimpolhos, etc., e concordará comigo que é mais frequente com as mulheres, se queixe, ele vê nela, não estou a dizer exclusivamente, porque isso seria também injusto, mas ele vê nela coisas que se calhar não via se vivesse com ela. Se também acordasse com ela, se também tivesse discussões... Cabelo desgrenhado quando nasce nem é para mais, todos, não é? exato, Quando acorda, neste mais, caso, não é quando nasce, é quando acorda verdade, é para todos. É verdade, é verdade. Porque é que eu acho tanta piada, e já massacrei ao longo dos anos N vezes com ele, porque é que eu acho tanta piada aquele ditado popular: nunca cases com uma mulher que viste antes do pequeno almoço. A única coisa que eu tenho a acrescentar não é com uma mulher, é com um homem também. Mas o que está subjacente a isto é: esqueçamos o trabalho. Ó Inês, suponhamos que nós vamos para a Movida. Pronto, isto para mim é um bocado de ficção científica, mas vamos admitir, não é que eu tomo um café duplo, fico uma taquicardia a 200, mas em contrapartida abro a pestana e vou para a Movida para os clérigos. Não é? E estamos naquela de... É primavera... Estamos nas galerias de Paris. Aí está, é isso, pronto, é primavera, já se pode andar cá fora em mangas de camisa. Como dizia uma boa amiga minha, não estou apaixonada por ninguém em especial, estou apaixonada pela vida.
O que eu acho uma magnífica formulação. E isso significa que estamos disponíveis, digamos assim, para gostar de alguém. E há uma solução qualquer. E as pessoas são adultas e vacinadas. E, portanto, ou logo naquela noite, ou na noite seguinte, não interessa, há uma maior intimidade, se calhar até há, primeiro, uma maior intimidade física do que psíquica. Porque a intimidade psíquica leva mais tempo do que simplesmente despirmos roupas. No dia seguinte, pode ser tudo bestial. Mas no dia seguinte também há pessoas que lhe dirão que estão ansiosas por se porem daquela casa para fora ou verem outra pessoa daquela casa para fora. E isto tem a ver com o quê? Tem a ver com o facto de na noite anterior estávamos em sedução. Na manhã seguinte podemos estar ainda em sedução, como naqueles filmes americanos dos anos 50, etc. Que depois, no fim do filme, aparecia o Do Not Disturb durante uma semana, não é? Pronto, que era para nós ficarmos desmoralizados, não é? Porque é aquela sugestão, e agora não fizeram outra coisa se não amarem-se durante uma semana. Tudo bem. Mas quer queiramos, quer não, por exemplo, será muito difícil que aquela mulher que estava maquilhada de uma forma extraordinária na noite anterior, cujo cabelo estava artisticamente penteado ou despenteado, não é? Às vezes há coisas que são artisticamente despenteadas, como por exemplo a maneira como hoje em dia as próprias roupas, não é? Hoje em dia os jeans estão artisticamente rotos. Esquartejados. Esquartejados, autenticamente. Eu, por exemplo, se quisesse, houve para aí pares de jeans que eu devia ter recomeçado a usar porque estavam na moda completamente. Devia ter guardado. Devia ter guardado, até os podia ter vendido. Mas não é por acaso que de vez em quando se ouve pessoas dizer assim: oh, Soutor, caramba, não me parecia a mesma pessoa. Pois não parecia a mesma pessoa porque não era a mesma pessoa em termos de aspecto físico, porque já não havia, quiçá, 2 ou 3 copos que tinham bebido na noite anterior, porque o desejo sexual tinha sido saciado, ou seja, não é bem a mesma coisa realmente. Há uma idealização, neste caso, predominantemente física. Mas na questão laboral, eu até me arrisco a dizer que ouço muitas idealizações, mas é psicológicas. Aquilo que eu lhe dizia há bocado. Ó, Soutor, ela entende-me como mais ninguém, ou ele entende-me como mais ninguém. E isto dia após dia. De tal forma, isto pode ser intenso, que os fins de semana tornam-se extremamente difíceis. E a pessoa ambiciona segunda-feira. Porque verdadeiramente a pessoa com quem vive em termos intelectuais é aquele companheiro de trabalho ou aquela companheira de trabalho. Enquanto se sente solitário no meio da sua própria família. E isto, como é óbvio, com muita frequência, desemboca em decisões difíceis de tomar. Decisões que podem ser de um dia para o outro, não diria, mas que partem de uma construção de muitas vezes de anos de convivência no trabalho, não é? Tem toda a razão. Sim, não é de um dia para o outro, mas chega ali a um ponto em que se tem que tomar decisões. É. E sabe que aí o companheiro ou companheira de trabalho, não é raro, vem com um discurso, não digo simétrico, porque o que está em jogo é diferente, mas com um discurso que é um bocadinho o oposto que eu lhe falava há bocado de isto não é uma competição honesta, porque aqui em casa há muitas chatices e lá no emprego as coisas correm sobre rodas. Agora vêm pessoas dizer assim, ó Soutor, e mais uma vez mais mulheres, e falando da decantada cobardia dos homens. Vêm dizer, ó Soutor, eu não me estou a defrontar no processo de escolha.
com outra mulher. Eu estou-me a defrontar com outra mulher, com filhos, com amigos, com os hábitos, com o sofá favorito, com a estereofonia, com tudo e mais alguma coisa. E é verdade. Porque quando a pessoa diz, pronto, vou sair, à primeira vista, e há pessoas para quem isso é assim, à primeira vista o que está a acontecer é, estou a deixar uma pessoa por outra. Mas olhe que grande parte dos discursos não são assim tão simples. Ou podem ser no início e depois mudam. Porque as pessoas depois dizem assim, mas o que é que eu vou deixar? Às vezes há oposição da família. Depois pode haver oposição dos amigos. Depois pensa-se nas crianças, que é sempre uma situação complicadíssima de gerir. Não é por acaso que eu continuo a ouvir pessoas que me dizem, mesmo sem haver ninguém, seja no trabalho, seja no parque da cidade, que me dizem assim, o meu casamento está terminado, mas estou à espera que os meus filhos tenham 18 anos para me divorciar. Acontece muito, não é? Acontece. E se às vezes é uma desculpa inconsciente, outras vezes não. Porque ouvi muitas pessoas que fizeram exatamente isso. Quando os filhos chegaram a uma determinada idade que elas consideram isto agora pode ser digerido por eles de uma maneira que eu considero menos dolorosa, fizeram no mesmo. E, portanto, não é raro ouvir aquela pessoa que, numa determinada altura, se tornou um autêntico ideal no trabalho, agora sentir, e a pessoa diz-nos, Soutor, eu não duvido que ele ou ela goste de mim. Porque se a pessoa diz assim, ele foi um malandrione, que enquanto isto esteve clandestino, se divertiu. Assim que foi descoberto, meteu o rabo entre as pernas e ponto final parágrafo, isso é uma coisa. Mas não, eu estou a falar das situações em que a pessoa diz assim, e eu não tenho a menor dúvida que ele ou ela gosta de mim. Mas não consegue, e há pessoas que dizem a mesma palavra, não consegue abandonar aquele mundo. Porque é um mundo de afetos, de rituais, de hábitos, etc. E é complicado. É impressionante como os dois mundos se podem invejar, de facto. Pois repare, como o Júlio dizia, quem está no escritório nunca passa por essa prova diária de aparecer, enfim, com o cabelo, como eu costumo dizer, com ar de esfregona, não é? Sim. Com as lamúrias todas, com a doença, no fundo aquilo que se propõe quando decidimos passar a vida com o outro, na saúde e na doença, sim, na alegria e na tristeza. Bom, do lado do escritório, pensando no escritório e na casa, por exemplo, sim, do lado do escritório também há de certeza quem possa invejar o lado mais caseiro de tudo isto, não é? E não é só isso, pode. E há quem queira construir isso com aquela pessoa. Claro. E depois tem aquela pessoa, por exemplo, e vou repetir, para não haver confusões, sem que duvide do amor dessa pessoa, mas tem aquela pessoa, por exemplo, de lágrimas nos olhos à noite, porque está com a pessoa de quem gosta, mas não pode ir deitar os filhos e dar-lhes um beijo. Ou aquele clássico da passagem de ano ou da noite de Natal, em que a pessoa se retira para fazer o telefonema, exato, à outra, não é? Pronto. Está com a família, exato, mas pronto, quer mostrar à outra... Bom, isso aí, está bem. Quer mostrar que está a pensar nela. Mas aí, quando estamos a falar de natais, de passagens de ano, de aniversários, etc., para quem está fora, para esse vértice do triângulo, é habitual serem períodos particularmente dolorosos. Porque se está sozinho. A não ser que, repare, como nós falávamos em situações triangulares, ora, nós também podemos estar a falar de pessoas que vivem ambas em casal. Claro. E que encontram ali, por exemplo, sim, sim, não é a chamada alegria no trabalho, mas também é, mas que encontram ali no trabalho um escape, no fundo, não é? Sim. Eu também me ri porque eu passei a minha infância a acompanhar a minha mãe que ia cantar aos chamados serões para trabalhadores.
Ora, de vez em quando, os nossos cônjuges começam a inflacionar os serões no trabalho. E já não é tanto trabalho, não é? É um bocadinho de alegria no trabalho. Mas tem toda a razão. Estávamos a partir do princípio que uma das pessoas não tinha também uma família. É frequentíssimo que sejam ambas pessoas que têm famílias. O que não significa, e aqui mais uma vez as mulheres costumam queixar-se dos homens, com tudo o que isto tem de generalização, as mulheres costumam dizer, também nestas situações, isto são decisões muito difíceis, foi dilacerante tomá-la, mas eu tomei e saí. E ele tomou-a e depois voltou atrás. E em termos estatísticos, se é que faz algum sentido falar nisso, as mulheres que se queixam têm razão. Eu ouço mais, em situações dessas, com duas famílias, ser o homem que recuou ou que saiu e depois voltou, do que as mulheres. É verdade. Porque ainda assim. Sabe que esta frase pode-lhe parecer, e tem toda a razão, porque é absolutamente paradoxal e já é gentileza da sua parte, porque poderá dizer, estamos a caminho do fim do programa e o velhote, coitado, já está em derrapagem. Eu acredito piamente, o que sempre divertiu os meus alunos, eu acredito piamente que as mulheres são mais românticas, que as mulheres amam melhor, isto em termos gerais, com todas as exceções, mas que as mulheres amam melhor que os homens, mas também, ao contrário do que muita gente pensa, achei sempre que as mulheres levam mais tempo a tomar determinadas decisões, mas quando as tomam, não recuam. Com todas as que você conhece que recuaram. Enquanto os homens são muito mais rápidos a fazer promessas, e já nem estou a falar das promessas para poder pôr um dedo ou uma mão em cima de alguém. Estou a falar mesmo no contexto de uma relação, a prometer, tudo isto se resolve, vamos fazer isto, aquilo, aquilo outro e tal, e depois, quando chega à altura, os homens têm, em geral, pelo menos é o que a minha experiência clínica me diz, têm, em geral, mais dificuldade. É verdade. São mais hesitantes? São mais hesitantes. São. Aliás, ora, essa hesitação depois também leva ao arrependimento, como sabemos. Isso, não é? pronto. E isso vê-se em muitas coisas, não é? Porque é que quando, e eu já pus para aí 2 ou 3 vezes ao longo destes anos, porque é que quando eu ponho no Facebook a frase do António Lobo Antunes a dizer os homens são uns cobardes e nunca dizem às mulheres já não gosto de ti, dizem tu não mereces um pilantra como eu não te mereço a ti que és a melhor de todas e mais isto e mais aquilo. É mais uma vez essa faceta dos homens. Os homens navegam muito em lamaçais, percebe? E eu não estou a dizer que eles estão a mentir. Longe de mim. Alguns estão, como também há muitas mulheres que mentem. Estou a dizer que eu vi homens ao longo de décadas no consultório a dizerem-me, como também ouvi mulheres, mas homens a dizerem-me ao doutor, isto é um inferno, porque eu às 11 da manhã tenho a certeza do que quero fazer, à 1 da tarde tenho a certeza exatamente o oposto, às 3 da tarde já voltei à primeira forma e estou a dar em louco. Isso é o quê, no fundo? Mais medo de perder, não é? Bom, o velho Freud escreveu um dia, no fundo, o que nós não queremos é perder nada. Não é? Claro. E, portanto... Eu lembro-me sempre, Júlio, eu lembro-me sempre quando a minha prima Micas me oferecia ou uns quadradinhos de chocolate ou uma banana. E eu ficava indecisa, porque por um lado queria ficar bem na fotografia e dizer a banana. Por outro lado, o que eu queria era escolher o chocolate, não é? Mas também tinha medo de passar por gulosa. No fundo eu queria as duas coisas. Aí está. E como não é? É por isso que com as crianças você verifica que normalmente isso não é problemático. As crianças querem tudo.
Depois o que acontece é que nós explicamos que não pode ser assim, até explicamos que devemos dividir as coisas com os outros, e mais isto, mais aquilo. Portanto, depois nós somos aculturados. Mas nós somos um bichinho que, se puder ter tudo aquilo que lhe agrada, e, diga-se passagem também, e evitar tudo o que lhe desagrada, faz logo sim com a cabeça. Só que a vida não é assim. Não é? Sei lá. Eu, ao longo de todo este tempo, não é, eu ouvi, por exemplo, homens, aqui em princípio são homens, dizer-me assim: ó Soutor, eu vou-lhe dizer uma coisa. Se eu vivesse em determinadas culturas e se elas estivessem de acordo, eu casava com as duas. Portanto, tem culturas que aceitam isso. Porque há uma hesitação brutal. E depois, como lhe disse, ou pelo menos insinuei, há aspectos que têm a ver também com o próprio comodismo das pessoas. E aqui, com alguma frequência, a idade também conta. Que é, por exemplo, você ouvir um homem que de repente se apercebeu que largar a sua vida organizadíssima e em que, quiçá, ele até nem tem que mexer uma palha, tudo aparece feito. E de repente se descobre num T1 ou num T2, com uma mulher de quem gosta muito, mas com uma vida que para ele é completamente caótica comparada com a anterior. Aí lamento muito, mais uma vez, a capacidade de adaptação das mulheres é maior que a dos homens. Como lhe digo, em termos gerais. Claro, há exceções, evidentemente. Claro, você hoje seguramente tem uma data de amigos que, com triângulos ou sem triângulos, com mulheres ou sem mulheres, vivem em T1s e T2 e não precisam de nada nem de ninguém, são completamente autónomos, estão-se completamente a borrifar para o velho estereótipo do tipo que chega à casa, senta-se à mesa e espera que lhe sirvam um jantar. E também desse quadro que tem sido traçado dos homens quando ficam viúvos, casam muito mais depressa. Já fizemos programas sobre isso. Já fizemos programas sobre isso, Exato. mas daqui a umas décadas vai ser outro retrato que vamos fazer desta sociedade também, não é? Porque esses homens, esses viúvos que Sim. mais facilmente casavam, não é? Eram homens que não estavam aptos ou habituados a fazer determinadas tarefas. E muitos deles que a própria família empurrava para o novo casamento para arranjar alguém que tome conta dele. Lembra-se da expressão? Lembro, claro. Claro. Mas daqui a umas Não se décadas dizia isso das mulheres. teremos homens que provavelmente já não se vão atirar assim facilmente para um outro relacionamento. Não sei. Temos homens que, pelo menos, aqui vamos fazer uma distinção. Eu já cá não estarei para ver. Teremos homens, e isso já os temos, que em termos práticos têm uma autonomia que há 20, 30, 40 anos atrás não existia nem de perto nem de longe. Porquê que eu disse em termos práticos? Porque em termos afetivos, os homens muitas vezes não se apercebem quão dependentes são. E aqui, mais uma vez, estamos a cair no erro de estarmos a reduzir tudo às relações heterossexuais. Mas não é raro, até em determinados conflitos e no calor da refrega, haver mulheres que dizem a um homem: tu, atenção ao que vais fazer, porque tu gostas mais de mim do que pensas. E este gostas mais de mim do que pensas é um gostas que muitas vezes também desliza para precisas mais de mim do que pensas. E não estamos a falar de lavar pratos. Claro. E é por isso que também já falámos aqui ao longo dos anos, de estudos, que dizem que os homens viúvos e que têm tudo à sua disposição porque são autónomos em termos práticos, porque têm família que cuida deles, porque estão numa instituição magnífica, etc. E, no entanto, deprimem mais do que as viúvas correspondentes. E uma das razões são dificuldades de socialização. E aqui todos nós conhecemos viúvos que têm uns amigos fixes e que vão ver futebol e beber uns copos para a esquina e é bom. Não estou a dizer que não. Mas a um nível mais profundo,
o sentimento de solidão, por vezes, é muito mais agudo. E posto isto, Acabamos? acabamos. E, pá, Não a nossa relação, eu mas até tive. Nossa, vira essa boca para lá. vir. Vira essa boca para lá, que eu sou de uma geração muito dependente. Depois eu sei. Não sou nada autónomo. Ainda tinha que ir Pois passar é. a ferro. Eu que detesto. Exatamente. Olha, Júlio, Diga. vamos ouvir. Eu acho que já uma que é que vez trouxe? esta canção, mas eu adoro esta canção dos Madness, chamada It Must Be Love, que é aquela coisa que nós, a dada altura, se calhar, às vezes descobrimos no trabalho, que já não é uma amizade, já não é uma simpatia só com o colega, se calhar é amor, não é? Ou então, se quisermos ser fuleiros, como se diz Vamos na minha ser fuleiros. terra, deve ser amor, porque ele ou ela não me interessa nada. Um beijinho. Beijinho, Até amanhã, querida, até até amanhã. amanhã.